Pronto, então, pessoal, continuando, agora voltando a falar daquela abordagem por retidão local, né, que é essa abordagem do conselho derivada baseada no Zoom, tranquilo? Então, só recapitulando, qual é a ideia? A ideia é que a gente é, trabalhe com esse procedimento de ampliar o gráfico da função para observar nessa ampliação a inclinação local em cada ponto, né? E observar a reta com a qual o gráfico se parece quando ele é magnificado, quando ele é ampliado, e que vai ser a reta que melhor aproxima o gráfico da função naquele ponto, beleza? Certo? E aí, nesse PowerPoint aí, tem, da forma que na época lá da minha tese de doutorado eu organizei aquela essa proposta, né, em vários passos e tal. E aí tem um passo zero, né, que eu estou chamando de mudança de perspectiva, que eu acho que é uma discussão bacana, né, que tem a ver com o seguinte: uma coisa crucial para essa discussão é entender o seguinte, que um mesmo gráfico de uma função pode ter aspectos muito diferentes dependendo da janela gráfica onde se observa. Tranquilo? E eu acho que isso também é, vai muito assim de encontro, né? Assim, de encontro que eu digo assim, isso é, contraria, né, a forma normalmente como se ensina funções, né? Porque a gente desenha um gráfico como se houvesse uma janela gráfica padrão, né? Assim, desenha e uma parábola tem sempre aquela cara, né? Mas a ideia de que uma parábola, se a gente olhar de determinada lugar, ela pode parecer uma reta, entendeu? Então, uma ideia que antecede, eu acho que para quem está saindo do ensino médio para o ensino superior, é uma ideia bastante diferente, né? É a ideia de olhar uma mesma curva em várias janelas gráficas diferentes e ela ter caras muito diferentes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, nessa abordagem por retidão local, isso seria uma primeira coisa para ser construído. Por isso, eu chamo de um passo zero, né? Mudança de perspectiva. Porque senão as pessoas podem não entender nada, né? Como é que eu vou dando zoom e o negócio vai mudando, né? Eu acho que pode parecer que é outro gráfico e não o mesmo gráfico olhado de maneira diferente, beleza? E aí eu começo com um exemplo aqui que eu acho que é bem bacana, que é esse aqui, ó. Em que janela gráfica é possível visualizar a variação da curva, a variação global da curva? Por quê? Olha só, essa curva aí, y igual a x6, ou y igual a 1 sobre x6 mais 1000, né? Eu desenhei esse gráfico aí numa janela gráfica meio, vamos dizer, entre aspas, padrão, né? Que é aquela... Por que eu estou falando padrão? Que é aquela que, em geral, a gente trabalha no ensino médio quando a gente vai desenhar gráfico de função. Valores desse tipo, assim, de menos 5 a 5, menos 10 a 10, algo assim, beleza? E se a gente desenhar esse gráfico nesses intervalos, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar como uma reta horizontal no y igual a zero. Por quê? Porque essa função aí, ela está variando entre 0 e 1 milésimo, concorda? O valor máximo, o y máximo dela é 1 milésimo. Beleza? Tranquilo? Então, todo o gráfico dela está dentro dessa faixinha, entre 0 e 1 milésimo. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, como eu estou olhando numa variação de y de menos 5 a 5, eu não vou enxergar uma coisa de 0 a 1 milésimo, eu vou enxergar como se fosse uma reta, tá? Vou enxergar 1 milésimo, né? Dividir esse intervalinho aí em 1000 pedaços tranquilo? Então, por isso que eu enxergo uma reta, tá beleza? Mas, olhando para a fórmula da função,
Como é que a gente pode entender o comportamento da função? Olha só, o valor máximo que essa função vai atingir é para x igual a 0, onde y vale 1 milésimo. E depois ela vai tendendo a zero para os dois lados, concorda? Quando x tende a infinito, ela vai tendendo a zero. Quando x tende a menos infinito, ela também vai tendendo a zero. Então, o gráfico tem que ser algo com essa cara aqui, beleza? Que vale 1 milésimo no zero, depois faz isso para os dois lados, concorda? Beleza? Mas a pergunta é, como é que eu posso conseguir enxergar essa variação global? Tá? Tranquilo? Então, vê se vocês concordam com isso. Acho que o nosso primeiro impulso é fazer o seguinte, é pensar assim, eu não estou conseguindo enxergar porque a janela está muito grande, né? Certo? Eu estou colocando a janela de menos 5 a 5. Então, é isso que está me impedindo de enxergar essa variação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a janela. Tá legal? Beleza? Né? Concordam que esse é o primeiro movimento? Né? Eu tenho que reduzir a janela. E olha o que acontece quando eu reduzo essa janela. Ó, aqui eu estou colocando uma janela, eu botei isso, print aí no PowerPoint por preguiça, tá? Porque seria legal fazer isso se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer enfim, no GeoGebra mesmo, tá? Esse print aí é do Grafimática, mas enfim. Aí eu estou colocando uma janela agora na qual x e y estão variando entre menos 1 centésimo e 1 centésimo, tá? Aí eu já consigo enxergar 1 milésimo, estão vendo ali? Tá? Mas agora o gráfico parece uma reta horizontal na altura do 1 milésimo. Tá dando para ver? Certo? Beleza? Tranquilo? Agora, qual é a explicação disso agora? Por que isso acontece? Né? Eu reduzi a janela e agora o que aparece é uma reta horizontal. Eu consegui descolar o gráfico do eixo X, certo? Por que eu fiz isso? Porque agora o eixo Y não está mais entre menos 5 a 5. Ele está num intervalo muito menor, beleza? Mas por que agora apareceu uma reta, em vez de aparecer a reta que parecia colada no eixo X, ela está descolada do eixo X, mas ela continua sendo uma reta. E a gente sabe que o gráfico não é uma reta. O gráfico faz isso, tá? Então, por que está acontecendo esse efeito? Eu vou responder logo, tá? Vocês querem pensar um pouco. Porque a variação Fala. do X é muito pouca para a gente poder observar esse comportamento. Perfeito. Então não Fala, tem Rodrigo. como. Isso, exatamente. O que o Rodrigo falou. A variação do X perto do zero, a variação do X é muito pouca. Beleza? Perto do X igual a zero. A variação do X é muito pouco. O que provoca? É por causa do X elevado a 6. Então, eu botei uma potência relativamente alta de propósito. Porque nesse intervalo aí, ó, que eu estou pegando x da ordem de 1 centésimo. Tranquilo? Certo? Então, aquele x6 que aparece no denominador da função, ele está da ordem de x elevado a menos 12. Tranquilo? Por isso que fica muito perto de 1 milésimo. Tranquilo? Porque olha o que eu tenho no denominador ali. Peraí, só um minuto. O que eu tenho no denominador ali? Eu tenho 1 milésimo mais x elevado a 6. Tranquilo? Sendo que esse x é da ordem de 1 centésimo. Né? Então, eu tenho o que aparece no denominador ali é 1000,000001. Quando eu vou inverter isso, dá muito perto de 1 milésimo. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu?
Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Então, qual é como é que é a maneira de visualizar, de eu conseguir ter uma janela que eu consiga perceber essa variação global dessa função, né? Eu preciso reduzir o intervalo de x, tranquilo, para descolar a reta não, para descolar o gráfico do eixo x, reduzir o intervalo de x não, reduzir o intervalo de y para descolar a reta do eixo x, a reta, né, então, para descolar o gráfico do eixo x, mas eu tenho que ampliar o intervalo de x, porque senão vai acontecer isso que o Rodrigo falou. Beleza? Rodrigo Souza. Vai acontecer isso que o Rodrigo falou. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, olha o que eu estou colocando. Eu voltei o intervalo de x ao intervalo anterior. Tá legal? Beleza? Menos 5 a 5. Então, eu tenho que ampliar o intervalo de x e reduzir o intervalo de y. Beleza, pessoal? Certo? Alguém viajou? Tranquilo? Tá? E aí tem várias discussões bacanas. O que vocês acharam desse exemplo? Acharam legal? Porque eu acho que tem várias discussões bacanas que surgem desse exemplo, tá? Beleza? A primeira delas é essa de mudança de perspectiva. Tranquilo? Você observar o gráfico, né, que pode ter aspectos muito diferentes em janelas gráficas diferentes, tá? E não é assim, você ir fazendo no chute. É precisamente o que eu estou fazendo aqui nessa discussão é explorando a relação entre o aspecto gráfico e a ordem de grandeza das variáveis x e y. Concorda? Então, eu estou trabalhando o tempo todo aqui com a ordem de grandeza. Então, o raciocínio que eu tenho que fazer, né, é assim, é como a ordem de grandeza das variáveis tem um efeito no gráfico. Tá, beleza? Precisamente é isso que eu estou fazendo aqui. Beleza, pessoal? Certo? Tá na boa? Tá? Bom, uma outra coisa que eu acho que é bacana também desse exemplo, eu acho esse exemplo muito legal, tá? Uma coisa que eu acho que é bacana desse exemplo específico é o seguinte, bom, tem uma coisa que a gente pode trabalhar também, tirar o conceito de limite a partir daí, né, dessa coisa de ordem de grandeza, né, da onde as coisas se aproximam em determinadas ordens de grandeza, né, para construir geometricamente o conceito de limite também, graficamente, né, porque muitas vezes o conceito de limite, quando a gente, não sei como foi com vocês, né, mas cálculo 1 é assim, limite, aí começa a dar aquelas fórmulas lá, aquelas, né, uns macetes lá, calcular o multiplica em cima e embaixo, não sei o quê. Então, essa discussão, né, de mudança de perspectiva é interessante também para construir o conceito de limite. Eu vou dar outros exemplos também que trabalham isso. E nesse exemplo específico, esse caso aí, eu acho que tem uma coisa que é bacana, que é o seguinte, para a gente conseguir visualizar o comportamento global dessa função, a gente necessariamente precisa trabalhar com eixos que estão em escalas muito diferentes. Tranquilo? Tá? Porque eu acho que tem uma coisa assim, que parece que a gente é obrigado a colocar a mesma escala no eixo X, a gente desenha aquele 1, 2, 3, né? Parece que tem que colocar a mesma escala no eixo X e no eixo Y. E esse exemplo também desconstrói isso, que eu acho que é uma coisa bacana também. Beleza, pessoal?
E aí, o que vocês acharam desse exemplo? Na boa? Não, é um exemplo legal para, de fato, mostrar aquilo que você falou sobre os recursos computacionais, né? Porque é impensável esboçar esse gráfico lá no quadro. Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Essa observação também é muito importante, né? Assim, porque isso aí é um exemplo de uma atividade que não faria sentido sem o recurso computacional. Tranquilo? Porque repara só, a maneira de a discussão que a gente faz nessa atividade é o seguinte: é como a gente é provocado a partir da resposta do computador. Porque se eu fosse desenhar esse gráfico, vamos desenhar esse gráfico no quadro negro, nada disso aconteceria. Então, é visualizando algo que o computador responde e tentando entender aquilo. Então, fala, Rodrigo. E a gente, não, e a gente, assim, vamos pensar no estudante, assim, a gente sabe que isso não é uma reta por causa da equação, né? Sim, Mas tá, e do jeito que você colocou primeiramente, por que que não seria uma reta, né? Aí isso. poderia surgir esse questionamento, né? Por que que não é uma reta? É, Se eu tracei, sei lá, fiz 10 pares ordenados e ainda assim tá bem próximo de uma reta, né? perfeito, exatamente, né? Que é até o que a gente estava falando ontem na aula de vetores, eu e o Rodrigo e Ivo, que como é que a gente sabe que porque, né, normalmente, né, função do primeiro grau, né? Aí não, é uma reta, mas por que que só aquele tipo de equação é uma reta, né? Isso muitas vezes não se discute, né? Em geral não se discute na educação básica, né? Beleza? Fala como se fosse, ó, a função do primeiro grau é uma reta. Por que que é uma reta? Por que que não tem outras coisas que podem ter outras coisas que podem ser reta? Não, mas por quê? Entendeu? Beleza? Então, várias coisas que são tiradas daí, certo? Então é isso, a gente sabe que não é uma reta porque a gente já sabe isso, né? Mas o estudante que está aprendendo isso, né? Ele poderia ser uma reta, por que não? Entendeu? Então, tem muita coisa que pode ser tirada desse exemplo aí, beleza? E essa observação do Rodrigo, acho que é bem importante também sobre o papel do recurso de computacional, o papel do computador. Porque nesse exemplo aí, né, é um exemplo de uma atividade que não faria sentido sem o computador. Porque muitas vezes se usa o computador para você, assim, fazer coisas mais bonitinhas, mas iguais como seria sem o computador, entendeu? Só dar uma coisa meio estética, assim, meio decorativa. Esse caso aí não é um papel decorativo. O papel do recurso digital está no centro da atividade. Beleza, pessoal? Certo? Não, e aquela ideia também de uma generalização precoce, né? Você testa um, testa dois, testa três e generaliza para tudo, né? Já não Aham, funciona aqui, né? Não funciona exatamente. num gráfico desse. Isso aí. Beleza, pessoal? Mais alguém tem algo a dizer sobre esse exemplo? Tá na boa? Tá, então outro exemplo aqui que também é muito legal, tá? Que é o seguinte. Eu estou colocando essa curva aí, x2 sobre x menos 1, né? E estou perguntando qual é o comportamento assintótico dessa curva, tá? O que quer dizer comportamento assintótico? É o que acontece com essa curva quando x tende a infinito. Beleza? Tranquilo? A palavra assintótico se refere a isso, né? Assíntota vem daí. E bem, como é que a gente discute isso normalmente em cálculo 1? A gente vai olhar para essa fórmula aí, x2 sobre x mais 1, vai falar, quando x tende a infinito, f de x tende a infinito também, concorda? Beleza? Aí tem vários métodos algébricos para você fa falar isso, né? Assim,
Eu poderia dividir em cima e embaixo por x, por exemplo, aí ficaria multiplicando o numerador e denominador por 1 sobre x, ficaria x dividido por 1 menos 1 sobre x, e aí quando x tende a infinito, eu vou ver que isso tende a infinito. Beleza, pessoal? Tá? Mas com o recurso digital, com essa questão de mudança de perspectiva, a gente pode refinar essa discussão sobre tender a infinito. Tá legal? Que é o seguinte, eu estou colocando nessa janela gráfica aí, e agora eu vou ampliar essa janela gráfica, tá? Então, olha só. Então, colocando essa janela gráfica aí grande, entre aspas, né? Por que é grande entre aspas? Porque esse grande é sempre relativo, tá? Depende dos coeficientes que eu estou, enfim. Essa curva aí fica parecida com uma reta, repara, aí tem aquela discussão que o Rodrigo falou também, ela não virou uma reta, ela ficou parecida com uma reta por causa da janela gráfica que a gente está observando. E o que produz esse efeito? Para um valor de x muito grande, aquele 1 que está no denominador fica desprezível, tranquilo? Certo? Então, eu tenho x2 sobre x menos 1. Uma coisa é a gente calcular isso jogando x igual a 2, por exemplo. Se eu jogar x igual a 2, eu vou ter 4 sobre 1, concorda? Beleza? Então, aquele 1 que está, aquele menos 1, né, que está no denominador, faz muita diferença no quociente, tá? Agora, se eu jogo 1000 no lugar de x, né, eu tenho 1000 ao quadrado, que é quanto? 100.000, né? Certo? Eu tenho 100.000 sobre 999. 100.000 sobre 999 é praticamente a mesma coisa que 100.000 sobre 1.000, concorda? Beleza? Peraí, tu falou 1000? Não, tu falou 1000 ao quadrado? É, Milhão, né? 1.000 ao quadrado. 1 milhão, isso. Melhor ainda. Tá certo. Na verdade, nem importa muito, mas é 1 milhão, né? É que eu não sei, gente, fazer essas contas. Beleza? Tá? Mas o que eu tô querendo? Qual é a discussão aqui? Na fórmula dessa função, se você joga um valor pequeno de x, aquele menos 1 que está no denominador tem uma grande influência. Tá? Se você joga um valor relativamente grande de x, aquele menos 1 é desprezível. Né? Que é o caso, eu jogar x igual a 1000, eu vou ter 1 milhão sobre 999. 1 milhão sobre 999 é muito perto de 1 milhão sobre 1000. Beleza? Tá? Então, esse pensamento numérico, né? Porque um pensamento numérico, eu estou trabalhando com valores, né? Com aproximações e tal. Esse pensamento numérico, ele tem essa interpretação gráfica, né? Beleza? Aqui com valores pequenos, tranquilo. A curva tem esse aspecto, beleza? No qual eu visualizo claramente a assíntota vertical, etc. Tá legal? Para valores grandes, essa curva fica muito parecida com a reta y igual a x. Por quê? Porque x2 sobre x menos 1 fica muito perto de x. Então, o gráfico fica muito perto de y igual a x. Tá legal? Ô, Vitor, por isso essa ideia do limite, porque aí quando a gente está falando, quando x tende ao infinito, por isso que ele, assim, estou tentando associar o aproximadamente lx para, sei lá, o limite dessa função quando x tende ao infinito é infinito. Isso, exatamente. Então, Mas quando x essa... tende ao infinito, aí é isso que você falou, que o 1, essa assíntota perto do 1 ali vai se tornar desprezível. Então, na verdade, esse y igual a x é uma assíntota inclinada desse gráfico. Uhum. Entendeu? Mas, assim, essa função Entendi. tende a infinito, mas, na verdade,
essa questão que o Rodrigo está falando vai ficar mais clara com o próximo exemplo. Ah, tá. Beleza? Beleza. Porque aí o próximo exemplo, bom, vamos lá. Que aí já vou voltar a falar sobre isso. O próximo exemplo é esse aí, tá? Em vez de ser x2 sobre x menos 1, eu tenho agora x3 sobre x menos 1, tá certo? Tá? Qual é o comportamento assintótico da curva? A mesma pergunta que eu estava fazendo antes, certo? Então, da mesma forma que no exemplo anterior, esse aí, a função também tende a infinito, quando x tende a infinito, concorda? Beleza? Porque x3 sobre x menos 1 tende a infinito, x2 sobre x menos 1 também tende a infinito. Só que eu falei agora há pouco que isso aí me permite um refinamento da discussão no seguinte sentido. Ambos tendem a infinito, mas eles tendem a infinito de formas muito diferentes, certo? Em que sentido? Olha só esse aí. Eu posso fazer o mesmo raciocínio do outro. Eu coloco primeiro numa janela gráfica relativamente pequena, então eu vou ter esse aspecto gráfico aí, tá certo? Beleza? Aí eu vou ampliando a janela gráfica e o que vai acontecer? Esse gráfico agora fica parecido com uma parábola, tá? Mas a partir do mesmo raciocínio que me levou à conclusão de que o outro fica parecido com uma reta, porque basicamente aquele menos 1 que é constante, né? Porque as coisas estão variando e o menos 1 que está ali no está parado, certo? Então, quando eu estou aumentando o valor de x, o x3 e o x, né, o x3 que está no numerador e o x que está no denominador estão aumentando, beleza? Certo? Mas o 1 não. Então, vai chegar um momento que esse 1 vai ficar numericamente desprezível. Tá legal? E aí esse gráfico fica parecido com uma parábola. E ele Deu para ver? fica, e ele fica mais parecido com a parábola, assim, entre aspas, mais rapidamente, com valores menores de x do que o exemplo anterior, Sim, né? é Justamente com a verdade. potência de 3. Então, aqui a Isso gente já aí. está considerando de 100 a menos 100. Então, Isso, perfeito. Então, aqui está. Repare que o Y eu ajustei para poder caber melhor na janela, entendeu, Rodrigo? Que eu botei o Y sim, sim. de. Quanto é isso? 10.000, né? Beleza? Sim, mas em relação a x, chega mais rápido, né? Exatamente. Em relação a x, porque no outro, esse efeito era com x igual na ordem de 10 elevado a 3. Agora eu já estou com x da ordem de 10 elevado a 2, que é bem menor. Tá? Beleza, pessoal? Né? Então, repara só, tem várias coisas que a gente pode tirar dessa discussão aí. Tranquilo? Então, né, quer dizer, isso que o Rodrigo falou, né, tem a ver com o seguinte: a gente faz a discussão de tender a infinito de uma maneira assim, tende a infinito ou não. Aqui a gente está dando um aspecto, um aprofundamento qualitativo à discussão. Tende a infinito com que taxa? O que tende a infinito mais rápido, digamos assim? Justamente, esse tende a infinito mais rápido que o outro, porque eu estou com x3 e o outro eu estou com x2 no denominador, no numerador, né? Então, no exemplo 2, ele tende a infinito, mas ele tende a infinito com uma velocidade linear. Aqui, ele tende a infinito com uma velocidade quadrática. Perceberam? Certo? Essa aproximação, ela diz isso. E preste atenção, que essa é uma aproximação que só é válida para x grande. Concordam? Então, esses dois exemplos, exemplo 2 e exemplo 3, ambos tendem a infinito, mas eles tendem a infinito de uma maneira qualitativamente diferente. Então, por isso que eu falei que com essa exploração aí do recurso, a gente pode refinar essa discussão de tender a infinito, que normalmente em cálculo 1 é feita de uma maneira puramente algébrica, né? E assim, vamos calcular o limite, aí tem um monte de macetes lá e ridículos, e pronto. E fica nisso. Beleza? Que é um entendimento muito mais superficial do que quer dizer tender a infinito. Certo, pessoal?
Tá na boa? Alguma observação mais? Eu acho esses exemplos super legais aqui. Vocês têm que achar isso também. Brincadeira. Mas tem que se manifestar, pelo menos. Beleza? Posso continuar? Ficou claro isso ou ficou confuso? Alguma dúvida? Tá? Então, repara que essa parábola, né, que ela tem um papel como se fosse uma assíntota, tá? Só que a gente usa a palavra assíntota só para retas. Mas ela funciona, no exemplo anterior, eu tinha uma assíntota inclinada, tá? Uma assíntota oblíqua, né, que às vezes se fala. Beleza? Aqui é como se eu tivesse uma assíntota parabólica, né? Mas o que quer dizer isso? É que essa parábola, ela representa a taxa de crescimento, a taxa com a qual essa função tende a infinito. Entendeu? Beleza? E aí a gente pode ter a generalização disso, tá? Que é a seguinte, que eu vou mostrar no próximo slide. Posso continuar? Agora eu vou dar meio que um fechamento a isso. A gente está trabalhando, nesse exemplo 2 e no exemplo 3, a gente está trabalhando com o seguinte, com o comportamento assintótico, ou seja, quando o x tende a infinito de funções racionais. O que é funções racionais? Quocientes de polinômio. Tá legal? Beleza? Então, a gente pode generalizar isso da seguinte forma. Olha só, que eu vou fazer uma pequena conta aí. Eu estou pegando ali, ó, uma função racional, no caso no qual eu tenho o grau do numerador maior do que o grau do denominador. Tá legal? Certo? Por que eu estou pegando esse caso? Porque nesse caso, o limite de f, quando x tende a infinito, vai ser infinito, tá certo? Beleza? Se o grau do denominador fosse maior que o grau do numerador, tenderia a zero, tá? Porque o denominador cresceria muito mais rápido que o numerador. Então, tenderia a zero, tá legal? E se os graus fossem iguais, tenderia para uma constante diferente de zero, que seria o quociente dos termos de maior grau. Beleza isso, pessoal, ou não? Tranquilo? Agora aqui é o caso quando o numerador tem grau maior, ela tende a infinito. Por quê? Porque o numerador cresce muito mais rápido que o denominador, tá? Agora a gente vai refinar esse tender a infinito, generalizando os dois exemplos anteriores, beleza? Então eu vou fazer essa conta aqui, ó. Eu vou usar o algoritmo da divisão polinomial, tranquilo? Tá? Então, eu tenho essa função que é um quociente de polinômios, certo? E eu vou dividir um pelo outro, né? Assim, eu vou escrever a divisão de um pelo outro. Então, eu tenho uma função quociente e eu tenho uma função resto. Tá certo? Beleza? E o que é importante aí? Que vai ser fundamental, porque eu vou dizer em seguida. O grau do resto é menor do que o grau do divisor. Tá certo? Beleza, pessoal? E aí, eu vou fazendo a conta, né? Aí vou fazer isso aí, eu divido dos dois lados por G, aí eu vou ter que esse F vai ficar igual àquilo ali, né? Vai ficar igual a Q, que é o quociente, mais o resto sobre o divisor. Tranquilo? Tá? Aí eu vou passar o limite disso. Vou passar o limite quando x tende a infinito nisso aí. Tá? E aí eu vou observar o seguinte, eu vou observar que esse f, que é a função racional, menos o quociente, é igual ao resto sobre o divisor. Isso simplesmente só estou reescrevendo essa divisão polinomial, tá? De outra forma. E aí, passando o limite disso, passando o limite nisso, eu vou ter que esse limite aí é zero. Tranquilo? Certo? Por que esse limite é zero? Porque esse limite aí,
é igual ao limite de R sobre G. Mas o limite de R sobre G é zero porque o grau de R, por definição, é menor do que o grau de G. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que que esse último fórmula que apareceu aí nos diz? Ela diz o seguinte: para valores grandes de x, o gráfico de f fica parecido com o gráfico de q. Agora, o que que é q? Q é uma função polinomial, que é o quociente da divisão polinomial. Então, foi isso que a gente enxergou nos exemplos anteriores. Entendeu? Beleza? Tá? Então, o que determina a velocidade do comportamento assintótico de uma função racional é o grau do polinômio quociente. É isso que essa discussão diz. Então, esse que é o refinamento do tender a infinito. Porque tudo tende a infinito, mas elas vão tender a infinito com taxas muito diferentes. Beleza? Taxas polinomiais muito diferentes. Beleza, pessoal? Tá confuso ou tá na boa? Certo? Beleza? João. É porque falar que assim, a derivada, a gente está aproximando uma reta numa curva. Nesse aqui, a gente está procurando uma curva que tende à sua primeira curva lá no infinito. Isso, exatamente. Mas repara só, são formas diferentes de aproximação, porque a derivada Sim. é a aproximação local, é o contrário, né? A derivada a gente está mergulhando em volta de um ponto. Aqui é uma aproximação global. Entendeu? Aham. É interessante, Beleza? muito interessante. Sim, exatamente. Isso que o João falou é muito importante. Todo mundo se ligou nisso. É outro sentido de aproximação que eu estou falando aqui, né? Em cálculo, a gente fala o tempo todo de aproximação, tá? Mas aqui é outra forma de aproximação. Essa aqui é uma... E repara o seguinte, a gente sempre aproxima funções, vamos dizer assim, mais complicadas por funções mais simples, tá? Então, aqui eu estou aproximando uma função racional por uma função polinomial, tá? Mas essa aproximação, ela sempre nos ajuda, quer dizer, o objetivo, né, é nos ajudar a entender algo sobre o comportamento da função. Tranquilo? No caso aqui é o quê? O comportamento assintótico, tá? Que essa discussão vai nos ajudar a entender? Ela vai falar assim, ó, uma função tende a infinito linearmente, né? Ela não é uma função linear, mas ela tende a infinito com uma taxa linear. A outra função, ela não é quadrática, mas ela tende a infinito com uma taxa quadrática. Tá legal? Beleza? Agora, quando a gente fala de aproximação no sentido da derivada, é outra história, né? A gente não está vendo globalmente, a gente está vendo localmente. Beleza? Então, a gente quer a reta, que é a discussão que a gente vai entrar agora, tá? A gente quer a reta que melhor aproxima a curva perto de um ponto fixo, não é globalmente, é num ponto que eu fixei lá. Beleza? Então, essa pergunta, né, essa observação é muito importante, tá? Ô Vitor, vi uma outra coisa aqui também, a partir dessa divisão euclidiana que você fez, que justifica aquela ideia de, aquele macete, né, de pegar você pega uma função quociente, né, polinomial, dois polinômios, que justifica você botar o grau o x ali e cortar esse x, né, que é o que a gente faz. Isso. Uhum. Né, que você pega, por exemplo, uma x ao quadrado sobre x, aí você divide todo mundo por x, né, você põe o x ali em evidência e divide todo mundo. Que justifica isso, que vai dar que o que você fez aqui no final, o q de x mais o r de x sobre o g de x, né? Por isso que quando você tem valores maiores, ela vai se resumir ao q de x, né? Que é aquilo que você faz, botar o x em evidência ali. Isso. Então, mas ela vai se resumir, mas não ficando igual, né? Ficando próxima.
Sim, sim, sim. Então, mas isso aqui, o que eu enxerguei aqui nessa equação que você fez, é Aham, exatamente isso, né? Porque quando você tem um infinito, vai isso. dar realmente o quociente, né? Isso, exatamente. Beleza? Tá? Uhum. Então, justamente, essa aproximação pelo quociente, ela só vale quando o x tende a infinito, ou seja, quando o x vai ficando grande, que é o que a gente viu nos anteriores, né? Repara que aqui, ó, para valores pequenos, não aparece essa aproximação, né? Aí, conforme eu vou aumentando, ele vai ficando cada vez mais parecido com a parábola, entendeu? Que é o quociente, no caso. Certo, Rodrigo? Sim, sim. Então, mas ali o que eu tô falando é, por exemplo, ali naquela que você colocou, x3 sobre x menos 1. O quociente seria o x ao quadrado, né? Aham, isso, exatamente. O É isso que eu tô quociente seria o falando, x ao entendeu? Que quadrado, isso. justifica aquela coisa de dividir por um x, por Isso, exemplo, né? sim, exatamente. Entendi. Justamente porque muitas vezes na educação básica a gente vai ensinando isso aí, né? Ah, vamos dividir os problemas. Para quê, né? Assim, também, né? Tem isso, certo? A gente fala isso na educação básica, né, dessa coisa do cortar, né, sem falar as propriedades, mas chega Isso, no ensino de cálculo, faz a mesma coisa, né, porque, bota em exatamente. evidência e corta que dá certo, né, mas por que que é isso? Aham, Por que que dá isso, certo? Né? sim, É aquele isso famoso aí. tipo de questão que se você nunca viu alguém resolver antes, você não resolve. Não, Aham, exatamente, exatamente. Receita de bolo, né? aham, isso aí. Então, justamente, disso aqui tem muitas discussões que a gente pode tirar, né? Acho que por isso que eu acho esse exemplo bem bacana, assim, né? É, e repara só, o grau desse quociente é sempre a diferença dos graus, tá? Entre o do numerador e o denominador, beleza? Então, eu divido o grau 3 por grau 1, por exemplo, vai dar grau 2. E assim por diante, beleza? Mas, enfim, dentro do curso de cálculo, é, né, eu acho que essa discussão, porque isso que eu falei são só alguns exemplos, tá? A discussão é mudança de perspectiva, né? E por mudança de perspectiva, o que eu quero dizer? Eu quero dizer precisamente o seguinte: a gente entender os diferentes aspectos que um mesmo gráfico vai adquirir, relacionando isso com as ordens de grandeza das variáveis independente e dependente. Beleza? Então, esse passo zero, que eu estou chamando de mudança de. Ele consiste basicamente nisso. Tranquilo? E isso é importante para a construção que a gente vai fazer para o conceito de derivada, né, que é a partir do zoom, é importante para discutir limite e tem várias outras coisas que podem sair daí. Beleza? Por isso que eu quis fazer isso com mais detalhes com vocês. Beleza, pessoal? Tá? E as coisas que vocês estão falando já mostram isso. Certo? Beleza? Podemos continuar? Agora a gente vai numa parte bem viagem, tá? Que eu acho muito legal. Que é o seguinte, agora eu vou passar mais rápido, porque isso aqui é basicamente o passo a passo daquilo que a gente fez no GeoGebra, tá? Que é o seguinte, a gente vai dando zoom, tranquilo? E aqui só tá tipo uma. E foi o que a gente fez lá, né? Lembra que eu perguntei quanto é a inclinação dessa reta? Aí o Rodrigo falou meio, não, 2, né? Que é 2, que aqui nesse exemplo ali é 2, né? Na verdade. Beleza? Então, por isso que eu estou falando que é uma aproximação numérica, né? A gente vai vendo isso, beleza? Qual é a reta que melhor aproxima, enfim. Aí depois vai refinando isso. E a ideia é o seguinte, é fazer a reta tangente aparecer a partir do zoom out, tá? Então, eu começo com o gráfico da função, faço um zoom, aí procuro identificar qual é a reta que melhor aproxima o gráfico, e aí vou fazendo zoom out.
Quando eu fizer um zoom out, eu vou ver essa reta se descolando da curva. Beleza? Tranquilo? E isso leva, né, a isso vai costurar com a ideia de taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Tá legal? Porque eu vou ver que a inclinação dessa reta é aproximadamente essa ΔY sobre ΔX que está aparecendo aí. Beleza? Isso, e assim que nessa proposta aí eu chego na definição de derivada por limite. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá? Então a ideia é gráfico da função, zoom in, procuro a reta, zoom out. E aí eu vou discutindo essas ideias de aproximação, etc. E a reta aparece a partir do zoom out, tá? Tranquilo? Aí chego nessa nossa definição de derivada. Tranquilo? Então a ideia, obviamente, não é dar outra definição de derivada. A definição formal de derivada é essa, tá? A ideia é que sentidos a gente associa a essa definição de derivada. Beleza, pessoal? Tá certo? Alguma dúvida? Que agora a gente vai partir para outro planeta, tá? Essa viagem aqui, a gente passa por vários planetas. Agora estava em um, agora vai para outro, completamente diferente, tá? Então, por isso que eu quero saber se há alguma dúvida ainda com relação a isso. Posso continuar? Tá, então agora estão preparados, né? Só fazendo um suspense, assim, básico. Então agora eu quero falar, como eu disse, dessa ideia de melhor aproximação linear local, com ênfase no melhor, tá? Ou seja, o que a gente falou até agora, a partir, né, repetindo o que eu falei agora há pouco, a partir dessa visualização gráfica mesmo, de uma maneira muito visual, a gente chegou à seguinte conclusão, que aquela reta lá é a reta que melhor aproxima a curva, é a reta que mais se parece com a curva. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, agora o que eu quero fazer é refinar matematicamente essa ideia de melhor, né? Mais precisamente, o que eu quero discutir com vocês agora é o seguinte: em que sentido aquela aproximação local é a melhor possível? Tá legal? Beleza? Bom, então é isso. Por que que ela é melhor? Ela é melhor em relação a quê? Tá? É isso que eu quero dizer agora. Então, voltando aqui, né, a essa definição de derivada, que é a mesma, né, que eu acabei de botar no slide anterior. Tranquilo? Certo? Beleza? E agora eu vou reescrever essa definição de derivada de forma equivalente, tá? Mas com outra expressão, que é essa aqui, ó. Equivalentemente, eu posso escrever isso, tá? Vê se tem alguma dúvida aí nisso aí que eu fiz. Tranquilo? Então, olha só, o que que eu fiz? Eu passei o A para o outro lado, né? Lembrando que aquele A que está aparecendo aqui em cima, né? Esse A que está aparecendo aí é o valor da derivada no ponto, tá legal? Beleza? É a derivada naquele ponto, é o resultado desse limite, tá certo? Então, ele é um valor constante, beleza? Aí eu passei para o outro lado, posso passar ele para dentro do limite, tranquilo? Certo? E aí vai ficar assim, todo mundo percebeu algebricamente o que eu fiz? Tá? Eu passei A para o outro lado, então vai ficar zero, né? Vai ficar esse limite igual a zero, beleza? Tá tranquilo? E igualei os denominadores.
Alguma dúvida nisso? Certo, pessoal? O que eu fiz aí foi puramente algébrico mesmo, tá? Não tem nada mirabolante, mas alguém se perdeu alguma coisa? Certo? Então, olha só. Observem agora o seguinte. O que aparece nessa segunda expressão aqui, nessa segunda forma de escrever a definição de derivada, o que aparece dentro dos colchetes é a equação da reta tangente. Concordam? Deixa eu passar para cá, que fica mais fácil de ver. É isso aí, ó, tá? Que eu escrevi. Ou, equivalentemente ainda, eu posso escrever assim, beleza? Tranquilo? Nesse último aí, eu só, em vez de H, eu coloquei x menos x0. Beleza? Só isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Então, repare, deixa eu voltar aqui. Nessas duas formas, são duas formas equivalentes de escrever a definição de derivada. Beleza? Sendo que a primeira, elas são formalmente equivalentes, tá legal? Tá? Só que elas evidenciam questões diferentes, beleza? A primeira delas, ela tem uma grande vantagem em relação à segunda, que é o seguinte: isso aqui não só é uma definição de derivada, como é também uma fórmula para calcular a derivada. Tranquilo? Como é que todas aquelas fórmulas de derivação que a gente aprende em cálculo 1 vêm daí. Se é a derivada de x2, derivada de seno, cosseno, tudo vem daí. Eu aplico essa definição e eu calculo a derivada. Beleza? Certo? Por quê? Porque esse A, que é a derivada, é o resultado desse limite. Beleza? Então, eu pego x2, por exemplo. Eu boto x mais h ao quadrado menos x2 sobre h, calculo isso, vai dar 2x. Tá legal? Certo? Tá tranquilo, pessoal, isso? Tá? Essa segunda forma, ela não tem isso. Tranquilo? Essa segunda forma aí, essa segunda expressão da definição de derivada, ela não me ajuda a calcular a derivada. Eu tenho que já saber quem é a derivada para colocar lá dentro, e se o limite der zero, quer dizer que aquele valor A é a derivada. Beleza? Tranquilo? Então, no ponto de vista operacional, a de cima é mais prática, digamos assim. Tranquilo? Certo? Agora, a segunda tem uma outra vantagem importante. Isso, Rodrigo está falando como se fosse um teste, exatamente. Eu tenho que já ter um candidato à derivada para eu substituir ali. Beleza? E aí, se der zero, fica confirmado que aquilo de fato é a derivada. Beleza? Então, eu não vou calcular a derivada, eu tenho que já ter um candidato para jogar ali se o limite der zero. Beleza? Certo, Rodrigo? Rodrigo Souza. Sim, sim. Todo mundo entendeu isso? É exatamente isso que o Rodrigo falou, tá legal? Beleza? Tá. Então, qual é a vantagem da segunda? A primeira é muito mais prática, concorda? Tá? Qual é a vantagem da segunda? Uma coisa que só as cenas dos próximos capítulos, que a gente vai ver na semana que vem presencialmente, é o seguinte: a segunda definição é aquela que se generaliza para Rn, a primeira não, tá? Então, na generalização para Rn, esse Azinho aí vai virar uma matriz. E para chegar lá, a gente vai fazer isso, o caminho para fazer isso é por essa segunda definição aí, não pela primeira, tá? Porque a primeira não vai fazer sentido em Rn,
Tranquilo? Enfim, mas isso é só um gostinho. A gente vai falar disso semana que vem, tá? Mas, além dessa definição, além dessa vantagem, digamos assim, a segunda tem uma outra vantagem conceitual. É que ela, vamos dizer assim, ela mostra... Ai, droga. Quer obedecer. Pronto. Ela mostra de forma mais explícita a equação da reta tangente, concorda? A equação da reta tangente aparece escrita ali, tá legal? Reta tangente, né, como eu quero dizer, é a reta que melhor aproxima o gráfico, beleza? Então, aquilo que está dentro do colchete, beleza? Que eu estou chamando de R de x ali, é exatamente a equação da reta tangente. Alguma dúvida com relação a isso? Todo mundo está visualizando a equação da reta aí? Beleza, pessoal? Certo? Todo mundo está visualizando isso? Repara que eu tenho, né? O que é aquele R de x ali? É a reta que passa pelo ponto xf de x, x0, f de x0, que tem inclinação A. Tranquilo? É a equação dessa reta aí. Beleza? Tá legal? Então, essa outra forma de escrever a definição de derivada, ela evidencia melhor a aproximação da função f pela reta, tá? Calma. Ela evidencia melhor a aproximação da função f pela reta. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho f de x menos r de x, que é a reta, dividido por Δx tende a zero. Tá legal? É isso que essa definição está dizendo. Tá tranquilo? Beleza? Alguém está perdido? Então, agora eu vou colocar outros personagens aqui. Eu vou chamar de Rho o numerador daquela expressão ali. Então, o que é esse Rho? É a diferença entre os valores da função e os valores da reta. Tá? É o f de x menos r de x. E eu vou chamar de φ exatamente aquela razão ali, o Rho dividido por x menos x0. Tá beleza? Certo? Então, esse Rho, o que é? É a diferença entre a reta, a função, e os valores da função e os valores da reta. Beleza? Tranquilo? E esse φ que eu estou chamando é isso dividido por Δx. Tá beleza? Certo? Então, esse Rho, na verdade, é um resto, tá? Que depois a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar de polinômio de Taylor, tá? Porque esse Rho é a diferença entre a curva e a reta. Tranquilo? Tá? E eu tenho esse limite de φ tendendo a zero. Beleza? Por enquanto, eu só estou acrescentando outros personagens. Deixa eu ver. Tá legal? Alguém está perdido aí em alguma coisa? Beleza? Tá. Mas olha só. Então, voltando a essa pergunta que eu estou falando, em que sentido esse R de x, que é aquela reta ali, AX, a gente já vai ver isso no GeoGebra, que vai ajudar muito a organizar as ideias. Essa pergunta que eu estou repetindo, em que sentido essa reta aí, né, cuja inclinação A é igual a f' de x, é a melhor aproximação linear local, tá? Aí eu posso pensar o seguinte,
qualquer reta. Agora, nessa última linha que apareceu escrita aí, ó, eu estou pegando uma reta com uma outra reta qualquer, cuja inclinação não necessariamente é a derivada. Tá legal? Beleza? Então, essa reta, quando esse A não necessariamente é a derivada, certo? Essa reta aí é uma reta qualquer que passa pelo ponto x0, f de x0. Todo mundo está visualizando isso? Certo? Tranquilo? Então, eu posso pensar o seguinte, essa fórmula aí, R de x igual a que multiplica x menos x0 mais f de x0, ela representa a família de retas que passam pelo ponto x0, f de x0. Beleza? Quando esse A, né, que é a inclinação, é exatamente o valor da derivada, essa reta é a reta tangente. Alguma dúvida nisso? Certo? E quando esse A é um número real qualquer, essa reta é uma reta qualquer que corta a curva naquele ponto, mas não necessariamente tangencia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Tá na boa mesmo? Alguém se perdeu nisso? A gente já vai fazer desenhos, mas pensem no seguinte desenho, tá? Que eu já vou projetar esse desenho aqui. O gráfico da função aqui, aí eu marco um ponto, x0, f de x0. Naquele ponto, vão passar infinitas retas aí, cada uma vai ter um valor de A diferente. Dentre aquelas retas todas, uma delas é a reta tangente. E eu estou dizendo que essa reta tangente é a melhor de todas. Tá? Então, a gente está nesse pé. Beleza? E agora, como eu disse várias vezes, eu quero dizer, por que eu estou dizendo que essa é a melhor de todas? Tá? Beleza, pessoal? Certo? Bom, e aí eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que, num certo sentido, qualquer reta que passa por aquele ponto x0, f de x0, aproxima a curva. Por quê? Porque qualquer que seja a reta que passa por aquele ponto x0, f de x0, essa diferença que eu estou chamando de ρ tende a zero. Concordam com isso? Tá? Porque, olha só, substituam lá na fórmula de R, eu vou fazer x tender a x0. Quando eu fizer x tender a x0, aquele A que multiplica x menos x0 se cancela, tende a zero, concorda? E o f de x vai tender a f de x0, então vai dar zero ali. Alguém não visualizou isso? Beleza? Certo? Tá na boa? Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, de certa forma, qualquer reta que passa por aquele ponto, x0, f de x0, aproxima a curva, no sentido em que a diferença entre a curva e a reta tende a zero quando x se aproxima do ponto de tangência, que é o ponto x0. Beleza? Alguma dúvida nisso? Tá? Então, o que a reta tangente tem de especial? É isso aqui, ó. Se o PowerPoint me obedecer. A reta tangente é a única para a qual esse ρ, que está aparecendo ali no denominador da função, que é o f de x menos o r de x, tende a zero mesmo quando dividido por ΔX. Isso faz a aproximação melhor, tá?
a gente já vai ver isso no GeoGebra e acho que fica muito mais evidente de perceber, certo? Mas olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte, no caso da reta tangente, eu tenho que não só f de x menos r de x tende a zero, mas eu tenho também que f de x menos r de x tende a zero quando dividido por x menos x0. Tá legal? Então, não é só a diferença entre a curva, não é só assim, a diferença absoluta entre a curva e a reta que tende a zero. Nesse caso aqui, é a diferença relativa que tende a zero. O que eu estou chamando de diferença relativa? A divisão, tá? O quociente. Então, eu estou dizendo que não só f de x menos r de x tende a zero, quer dizer, não só f de x menos r de x fica pequeno, mas ele fica pequeno quando comparado a ΔX. Tá legal? Porque o que significa um quociente tender a zero? O que significa uma razão tender a zero? Significa que o numerador fica muito menor que o denominador, concordam? Né? Uma razão tender a zero é isso. Tá? Então, repara que eu estou trabalhando aqui com a ideia de divisão como comparação, tá legal? Beleza? Eu estou falando, a fração, se a fração é pequena, é porque o denominador é pequeno em relação, aliás, o numerador é pequeno em relação ao denominador. Tá beleza? E isso aí é isso que a definição de derivada diz. Beleza? Porque isso só acontece para um único valor de A. Tá legal? Certo? Então, recapitulando, se eu pegar essa reta aqui, ó, calma, cadê o negócio? Se eu pegar qualquer reta que passe pelo ponto x0, f de x0, eu tenho que essa diferença entre a curva e a reta tende a zero. Para qualquer reta secante ali, tá? Mas apenas para a reta tangente existe uma única reta para a qual essa diferença vai tender a zero quando comparada com ΔX. Tá? E é por isso que a gente diz que ela é a melhor aproximação linear local. Agora, para entender por que isso faz dela melhor, a gente precisa da ajuda do GeoGebra. Tá? Mas, por enquanto, antes da gente passar para o GeoGebra, alguém quer falar alguma coisa? Está fazendo sentido isso? Ou não? Ou está uma loucura total? Eu quero falar um outro jeito que eu entendi, que eu não sei se está errado ou se acaba sendo a mesma coisa. Então, Para mim, a fala. tangente, ela é aquela em que o f de x menos o r de x tendem a zero no maior intervalo de x. Quer dizer que O não que quer dizer o maior intervalo de x? x, x0. Uhum. O maior intervalo entre a derivada é aquela em que as f's de x e de x0 tendem a zero num maior intervalo x, x0 possível. Uhum. Porque ela se aproximando, está sendo bem próxima. Isso. Não sei se É. ficou claro o que dizer. Então, vamos ver. Eu vou colocar no GeoGebra agora, tá? Eu acho que aí vai ficar mais claro. Só um minuto, quer dizer, eu acho que é isso sim, João. Mas vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa por enquanto? Alguém está totalmente perdido? Cadê o GeoGebra? Tá aqui. Então, olha só, vamos visualizar isso tudo que eu estava falando, tá? Então, o que eu tenho aqui é uma tela parecida com a outra, tá? Só que essa tela aí tem outros personagens, esse Rho e esse Phi, tá? Então, o Rho
que está aparecendo aqui é a diferença entre a curva e a reta, beleza? Que a gente está visualizando aqui nesse gráfico. Então, repara que a curva, né, o gráfico da função, está aparecendo aqui em vermelho, tranquilo? E a reta está aparecendo aqui em azul, tranquilo? Então, o que é esse ρ? Esse ρ é esse segmento vertical pontilhado de roxo que está aparecendo aqui. Tá legal? Beleza? Todo mundo vendo isso? Tá? E esse H, o que é esse H? É o x menos x0. Tá tranquilo? Tá? Então, o x0, no caso, é 1, tranquilo? E o H, no caso, é 1, que eu coloquei 1 também. Então, por isso que está aqui, repara que esse segmento vertical roxo, ele está na direção do ponto x igual a 2. Todo mundo visualizou? Isso é porque o x0 é 1 e o H é 1. Alguma dúvida nisso? Porque agora eu vou fazer coisas só para ver se vocês estão entendendo essa tela aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, esse roxinho vertical aqui é o comprimento de ρ. Tá legal? E esse quociente aqui é o comprimento de ρ dividido por h. Tá? Beleza? Agora eu vou dar zoom. Agora, repara que o que controla o tamanho desse zoom é o próprio h. Tá? Porque dar zoom em volta do ponto x0 é exatamente diminuir o h. Então, o próprio h tem a ver com o tamanho da janela, tá? Então, eu vou botar 0,1, tá? Então, olhem só o que está acontecendo. A curva, né, a reta que está em azul, ela está colando no gráfico que está em vermelho. Estão vendo aqui? Beleza? E esse rosinho aqui, ele fica imperceptível, tá? Por que ele fica imperceptível? Porque não só ele está tendendo a zero, como ele está tendendo a ele está ficando pequeno, né? Em relação ao H. E o que eu estou diminuindo? Estou diminuindo o H. Tá legal? Então, o ρ, que é esse segmento vertical aqui, que na verdade é o que está fazendo a curva colar na reta, né? Esse ρ, ele não só fica pequeno, como ele fica pequeno em relação ao tamanho da janela, tá? Que é o H. Então, olha só, agora eu botei a janela 1/100, ele sumiu, estão vendo aqui? Beleza? Deixa eu diminuir mais, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí deu pau, não faz mal. Ó, deu pau total aqui. Pronto. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, agora, para entender por que eu estou dizendo finalmente que essa reta é a melhor reta, é a reta que melhor aproxima, eu vou comparar esse comportamento com uma reta que não seja tangente. Tá legal? Beleza? Então, repara só, eu posso botar aqui outro valor de A, tá? Então, eu vou botar A igual a 2,5, por exemplo. Tranquilo? Tá? Então, essa reta azul que apareceu aí é aquilo que eu estava falando na tela do PowerPoint, tá? Para cada valor de A que eu vou colocar aqui, eu tenho uma reta passando por esse ponto. Eu posso ir variando esse valor de A aqui à vontade, tá? Posso botar 3. Tranquilo? Eu estou variando aqui a inclinação da reta. Então, para cada inclinação, eu vou ter uma reta passando por esse ponto aí. Alguma dúvida nisso? Beleza? E aquela cuja inclinação é 2 é a reta que melhor aproxima a curva. Tá beleza? Tá?
Então, deixa eu botar aqui 2,5, que é um valor relativamente próximo. Agora eu vou fazer... Então, essa reta que eu estou colocando aí é uma reta que corta a curva, mas não é a melhor aproximação. Tá legal? Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou fazer o H tender a zero. Tá legal? Beleza? Tá? Então, qual é a diferença desse valor de A, 2,5, que não é a derivada, para o caso anterior, onde eu tinha um valor de A que era igual à derivada? A diferença é o seguinte. Repara que o ρ, quem é o ρ? É a diferença entre a curva e a reta. Ele está tendendo a zero, tanto que o GeoGebra até já escreveu zero aqui. Na verdade, esse ρ igual a zero não é zero, né? É porque o GeoGebra aproximou para zero. Já deve estar com um valor muito pequeno, tranquilo? Certo? Então, esse ρ aqui é o comprimento desse segmento vertical. Perceberam? Que é o F menos o R. Tá? Lembrando que o vermelho é o F, o azul é o R. Tá legal? É a reta. Beleza, pessoal? Tá? Então, qual é a diferença desse caso aí, com A igual a 2,5, para o caso anterior, que eu tenho A igual a 2? Nesse exemplo aí, o ρ fica sempre visível, e no outro ele se tornava invisível. Por que que ele fica sempre visível? Porque ele tende a zero, mas ele não tende a zero relativamente a H, porque esse quociente aqui não está tendendo a zero. O ρ de H sobre H. Tá legal? Então, nesse caso aqui, o tamanho do ρ de H, ele é pequeno, mas ele não é pequeno em comparação a H. Então, por isso que eu estou diminuindo o H, mas ele está diminuindo junto com o H. Beleza? Tá? Já se eu colocar aqui 2 em vez de 2, aí eu não enxergo mais o ρ. Tá? Porque o ρ ele está ficando muito menor que o H. Então, quando eu estou diminuindo o H, o ρ não está diminuindo na mesma ordem. Ele está diminuindo muito mais. Tá? E isso torna o ρ invisível, né, a olho nu, e isso que faz a curva colar na reta. Tá? Repara que nesse aqui, ó, conforme eu vou dando zoom, a curva não está colando na reta. Então, o ρ continua ali separando a curva da reta. Perceberam? E nesse outro aqui, o ρ some, então ele está amarrando, ele está puxando a reta para colar na curva. Tá? Então, é nesse sentido que essa é a melhor por isso, a aproximação linear local. Tranquilo? Beleza? Então, o que a definição de derivada diz, se a gente for aprofundar na reflexão sobre isso, é o seguinte: ela diz que, beleza, qualquer reta que passa por aquele ponto, deixa eu voltar aqui só para... Num sentido profundo, a definição de derivada, ela vai dizer o seguinte: qualquer reta que passa por aquele ponto vai aproximar a curva, porque a diferença entre a curva e a reta, que é o ρ, vai tender a zero. Tá? Mas existe uma única reta para a qual essa diferença entre a curva e a reta tende a zero mais rápido que o ΔX. E isso vai fazer não só o ρ tender a zero, como também o ρ de H sobre H também tender a zero. Entendeu? E aí? João, era isso que você queria dizer antes? Tem a ver? Sim, e é uma forma diferente de ver. Mas olhando por esse desenho aqui, agora eu entendi que você tinha dito antes. Porque quando eu vi, eu pensei aquilo, de cara. Agora eu entendi, porque como o H está diminuindo, Uhum. ele sempre vai aumentar o numerador.
porque ele é menor que 1. Isso. Aham. Só que como o numerador é tão pequeno, que não faz diferença. Ele Isso. aumentar, ele aumenta e ele não é nada. Aham. É muito Isso. interessante, muito interessante. Essa outra coisa também que você disse também, Vitor, eu não sei os colegas, mas eu, quando você falou, nunca tinha parado para pensar. O quê? Da família de curvas que passa pelo ponto, literalmente, todas elas aproximam a curva, independente de qual seja, Isso. do ponto. Poxa, Uhum. Exatamente. acho isso muito legal. Justamente por isso que eu quero, por isso que eu tô falando, né? O que a gente está falando aqui é dar um sentido matemático mais preciso a essa ideia de melhor aproximação linear local, porque dentre todas as retas que cortam a curva naquele ponto, ela é a que melhor aproxima a curva, porque ela é a única para a qual a diferença entre a curva e a reta tende a zero quando comparada com o ΔX. Que o ΔX, na definição de derivada, está tendendo a zero. Entendeu? Então, na verdade, isso que eu acabei de falar é exatamente o que a definição de derivada diz. Beleza? Deixa eu botar uma coisa aqui. Então, é isso aqui, ó, voltando para o PowerPoint. Deixa o PowerPoint me obedecer, né? Aí eu estou comparando, né? Olha só. Eu estou comparando esse valor, é outro exemplo, tá? Mas esse valor de A igual a 4 aqui é a derivada, e esse valor de A igual a 4,5 é um valor próximo à derivada, mas que não é a derivada. Então, para o valor A igual a 4, eu tenho que o ρ tende a zero, mas o ρ de H sobre H não tende a zero. Aliás, também tende a zero. Então, isso faz o H, o ρ de H ficar pequeno em relação ao H. Nesse caso aqui, no caso da direita, onde o valor da inclinação não é a derivada, eu tenho que quando H tende a zero, o ρ de H tende a zero, mas o ρ de H sobre H não. Então, ele não fica pequeno em relação ao denominador. Esse H é exatamente esse x menos x0 que aparece aqui na definição de derivada. Tá? Então, por isso que ele, quando a gente vai diminuindo H, ele fica sempre visível. Beleza? Tranquilo? Então, repetindo mais uma vez. O que a definição de derivada diz é isso, que dentre todas as retas que cortam a curva no ponto x menos x0, existe uma única reta cuja diferença com a curva, que é o numerador daquela expressão lá, tende a zero mais rápido que o ΔX, que é aquilo que está no denominador da definição de derivada, da razão incremental, né? Beleza? E por isso ela é a melhor que qualquer outra. Por isso ela é a única que vai colar com a curva, quando eu estou olhando em janelas cada vez menores. Beleza? E aí, pessoal? Quem quer falar? Como está a situação? Tá na boa? Ou tá muito viagem? Acabou a aula, tá? Tô perguntando Eu quero falar como mais, vocês estão. porque eu não fico falando. Mas alguém quer falar, gente? Não, fala aí. Não, porque o que eu ia falar é que, assim, eu ia fazer um paralelo agora com o que a gente estava fazendo com o limite, com o limite lá. O limite antes, a gente queria que o numerador crescesse mais rápido. Uhum. Então a gente fala que para fazer a comparação, olha que loucura, para fazer a aproximação global, no caso para as coisas tendendo ao infinito, você quer que o numerador seja maior do que o numerador. Isso.
E quando você quer fazer a aproximação local, você quer que o numerador fique menor, muito mais rápido do que o denominador. É o Uhum. contrário. Sim, Caraca, que doideira. isso. Mas uma coisa é global, outra coisa é local, né? Aham. Certo? Muito doido. Mas o que você tinha falado antes, acho que isso aí é uma coisa que a gente não vê em cálculo normalmente, né? Assim, então, como eu disse, estou tentando dar um sentido mais preciso à definição de derivada, né? Assim, certo? Né? O que aquela fórmula quer dizer realmente? É isso que eu quero dizer. Todo mundo que faz cálculo devia ter uma aula assim com você, Vitor. Dá. Eu adoro dar aula de cálculo. Por isso que eu falei no começo da disciplina, né? Nessa disciplina aqui, que é derivada integral, né? Que é aí que eu viajo mesmo, né? Acho que mais do que em análise 1, porque eu adoro isso aqui, assim, acho muito legal. Enfim. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero saber se vocês estão vivos. Sim. Não estou levando muita fé, não. Tá. Tá, beleza, então. Então podemos ficar por aqui. Então, semana que vem, só falar uma coisa. Semana que vem vai ser presencial, tá? Porque, e a partir da semana que vem, a princípio, todos os nossos encontros serão presenciais. Porque semana que vem vão ter as apresentações das linhas de pesquisa para os alunos novos do PEMAT, que serão presenciais. Na verdade, nas próximas 3 semanas vai ser isso, tá? Então, por isso que vai ser presencial, beleza? Então, nas próximas 3 semanas, não tem reunião dos grupos de pesquisa, tá? Porque vai ter essa apresentação para os alunos novos, beleza? E aí vai ser tudo presencial. A partir da quarta semana, a partir de hoje, eu sei que vai ter um problema logístico, mas a gente vai resolver de alguma forma, tá? Porque o que vai acontecer? A disciplina vai ser presencial e as reuniões dos grupos que acontecem 5 horas, muitos deles continuarão sendo online, tá? Não sei quem aqui está com esse problema. Eu sei que vale, inclusive eu mesmo, que a reunião do meu grupo vai ser online. Tranquilo? Então a gente vai estar no fundão, na aula da disciplina, e depois vai ter que participar da reunião do grupo online. Obviamente não vai dar tempo, né? Ninguém aqui, Star Trek, teleporte, vai para chegar em casa imediatamente. Mas a gente vai dar um jeito de viabilizar a internet no fundão, tá? Até lá. Quem aqui está com esse problema? Rodrigo, mais alguém? João? João orientando de quem mesmo? Do Gerard. No meu caso, não é, no caso, a reunião com o Gerard. Vai ser, porque na quarta tem o seminário. Isso, seminário, é isso mesmo que eu tô Aí falando. que... Ah, tá. Aí, realmente. Uhum. E o Então, seminário de história vai ser online também. acredito que sim também, né? Não sei. Acho que a princípio eles estavam falando de presencial, João. Mas nem sei. A última vez que eu falei com o Gert, ele falou que eles estavam, o Gerard estava bem otimista assim, para fazer presencial. Uhum. Eu acho que nós somos menos também, né? De história. Não, mas então, no seu caso, Talvez. vocês não vão ter problema. Porque vocês vão estar em aula presencial e depois vão para o seminário presencial também. Então, Isso. vocês estão na boa. Se for presencial. Então, mas tem alguns seminários que vão ser online. Então, vai ter, inclusive o meu.
Então, vai Tá. ter uma galera que vai estar presencial na aula, depois vai ter que participar do seminário online às 5 horas. É isso que eu estou falando. Beleza? Enfim. Então, para vocês, João, Débora, não tem problema, tá? A gente vai viabilizar a solução para as outras pessoas. Beleza? Inclusive, eu mesmo, como eu disse. Tranquilo. Então, por hoje é só, né? Então, valeu, pessoal. Ok, ok. Até semana que vem, Sim, gente. inicialmente, então. Valeu, até mais. Isso. Até semana que vem. Presencialmente, Abração. finalmente. Eu não aguento mais. Valeu, gente. Valeu, Até gente. mais. Tchau.